Teoria da conspiração. Esse é um tema muito polêmico. Existe um filme bem antigo, eu acho que é antes dos anos 2000, é antes de Matrix, que eu não vou lembrar o nome do ator, mas é um ator muito... é o que fez Coração Valente também, que também é ativo. Ele se chama... Então, esse filme se chama Teoria da Conspiração. Ele conta a história de um homem que ele acredita que o Estado, né, o Estado, nesse caso, o país dele, as organizações que comandam o país, elas têm um tipo de união contra, ficam planejando coisas, né, por debaixo, sem que a massa, todo mundo saiba, todo o país saiba. Então, uma conspiração. E essas pessoas, é bem fictício o filme, né? Elas acabam se comunicando e passando mensagens através de... eu ia falar hieroglifos, através de códigos, né? No jornal e tudo mais. E como que ele faz isso? E como que ele descobre isso, afinal? Quando ele olha para o jornal, as letras acabam se encaixando e ele começa a ver textos dentro de textos. Imagine, por exemplo, a palavra meteoro, por exemplo. E o meteoro está dentro de um texto onde está escrito uma outra coisa nada a ver. É um texto de história em quadrinhos, por exemplo. E ele acaba, né, iluminando, marcando com círculos aquelas letras e acabam formando a palavra meteoro. E ele fica obcecado com isso. Obcecado. Então, a partir daquilo que ele imagina que está ocorrendo, ele parte para uma situação de tentar resolver aquilo e descobrir se aquilo é verdade. E aí, no decorrer do filme, né, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, né? Então, se vocês não quiserem saber, pulem 10, 20 segundos aí. E realmente é verdade. Então, aí ele acaba descobrindo alguma coisa. Bom, fim do spoiler. E esse tema, por que eu trouxe aqui? Porque, às vezes, né, você, determinada pessoa, podemos imaginar alguma coisa. Então, vamos imaginar que aquele emprego, aquele cargo, ele será meu. Abriu um cargo na empresa Microsoft e eles disseram que uma pessoa do estado de São Paulo, aqui do Brasil, ela irá ser escolhida para trabalhar lá. E aí eu coloco na minha cabeça, esse emprego é meu. E aí aparece, quando eu estou lendo o texto do regulamento de como que eu tenho que me participar e tudo mais, eu acabo vendo lá que a pessoa ela tem que ter mais que 30 anos e falou, opa, eu tenho mais que 30 anos, então realmente é para mim. E aí fechou a inscrição. Eu me inscrevi, mandei todas as coisas lá e vamos supor que num dos vídeos que aparece na Twitter, no X, no X, né, agora, x.com, e aí aparece lá que a pessoa que foi escolhida, ela é uma pessoa que gosta de fazer games. Aí eu falo, esse é meu. Não, eu tenho certeza absoluta. Então eu já começo o quê? A me planejar. Eu já peço demissão do meu trabalho atual, eu já vendo o meu carro, eu já vendo o meu videogame, já começo a juntar dinheiro, preparo meu passaporte, já deixo tudo, já vou adiantando, já me despeço dos meus pais, já começo a montar a mala e aí é chamado uma outra pessoa.
né? Uma pessoa que nem é do estado de São Paulo, por exemplo. E então, quer dizer, essa conspiração, né? Essa paranoia que a gente acaba imaginando, ela pode ocorrer, né? Em todos os sentidos, né? Pode ser na parte de emprego, pode ser na parte de amor, pode ser na parte de amizade, pode ser na parte de achar que a pessoa está sendo perseguida, né? Tem uns tipos de sensações que isso pode ocorrer realmente. E então esse vídeo, né? Ele veio justamente para... Eu sei que a maioria das pessoas tem um pé no chão, né? Elas só acreditam vendo, né? Não tomam um tipo de atitude enquanto não tiver certeza, né? Não soltam o peso do pé anterior enquanto não tiver certeza que o pé da frente está totalmente seguro. O que é muito correto, né? Totalmente interessante. Mas eu também venho e falo o contrário, que é bom sonhar, né? Sonhar é uma coisa muito boa. Eu tenho, vou falar um sonho que eu tenho, mas eu sei que não se realizará nunca, né? Mas sempre tive um sonho, por exemplo, de ficar cantando, né? E ser um cantor profissional. Eu acho bonito, acho legal, mas eu sei que, né? Não é tipo, eu tive um sonho também de ser jogador de futebol quando eu era pequeno. Eu achava que eu jogava muito bem, mas não segui. Tive sonhos de ser enxadrista. Já tive sonho de ser um grande desenhista. Então, e nem por isso eu acabei me tornando um deles. Talvez se eu me dedicasse mais. Percebem? Olha só, já de comentar com vocês, de comentar aqui, eu já tive essa pequena percepção. Se tivesse talvez continuado, me dedicado, talvez um desses sonhos tivessem sido realizados. Então, mas o tema, ele não se volta tanto a nós, né? A teoria da conspiração, ela remete a todas as outras pessoas. Então, eu acredito até que eu posso juntar um outro tema que já estava... eu vou juntar esses dois aqui, né? Saber quando as coisas são para nós e quando não são. Então vamos juntar esses dois temas. Teoria da conspiração com ele. Por quê? Porque às vezes, né, também, eu tive uma vez eu estava em São Paulo e teve um amigo que trabalhava na Bolsa de Valores, ele me encaminhou para uma empresa para fazer um teste. E a empresa tinha vários andares de programadores. Tinha um nome tão interessante. Era tipo uma linha de produção de programadores. Muitos programadores. Muitos assim, 4.000 programadores, eu acho. Ou 400 programadores. E mais 400 na área de design. Mas era um prédio grande. E eu fui lá, né? E eu me lembro do dia, né? Que meu sapato estava... Eu tive que engraxar, pedi para engraxar ele. E na hora que eu cheguei no prédio, eu falei, que coisa monstruosa que é isso, né? E um japonês, ou oriental, veio, me passou o teste, lá todo... E aí eu entrei na sala, e a sala era a sala já das pessoas trabalhando, né? E quando eu entrei e sentei para trabalhar, eu não sei, eu senti que o pessoal atrás de mim estava rindo de mim. E eu não... Você vê como que é a teoria da conspiração, né? Não tinha nada para eles rirem de mim. E se também rissem, o que eu seria mais engraçado que eles mesmos, né? Isso me atrapalhou. Eu geralmente não sou assim. Mas por eu ter dado atenção a esse tipo de situação, isso acabou me dificultando. Eu fiz todo... Eu coloquei o fone, né? Tinha um fone de ouvido lá. E também, justo no momento que eu estava fazendo o teste,
teve uma hora de treinamento para alongar os braços, porque em empresas grandes, né, quando a pessoa ela fica muito tempo em determinada posição, ela tem que relaxar, né, tem que fazer os movimentos do pescoço, etc, etc, para não ter tendinite, ter esses tipos de problemas que ocorrem com pessoas que fazem movimentos repetitivos. E isso fez eu atrasar mais um pouco, porque o teste ele era por tempo, era encontrar erros dentro de um sistema. E depois eu entreguei e eu nem fui atrás do... já falei na entrega que eu não gostaria de trabalhar na empresa. Eu não me senti bem naquele ambiente. Eu me senti que eu iria ser tratado como um simples robô. Deveria talvez ter aceitado, porque o trabalho não era complicado, era extremamente simples. Só tinha que ter uma rotina, uma disciplina imensa. Mas percebem? Então eu acabei achando que todas aquelas pessoas que estavam ali estavam agindo contra mim. Até o momento de fazer o exercício, eu achei que estão fazendo isso porque não querem que eu trabalhe aqui. Então isso é um tipo de teoria da conspiração contra nós, dos quais nós achamos que esse tipo de situação, ela foi para mim. E no fim não era nada a ver comigo. Então temos que tomar muito cuidado, que às vezes numa situação, teve uma outra situação uma vez em São Paulo, que eu achei que o garçom que estava servindo a pizza, ele não estava sendo uma pessoa higiênica com o meu prato, né, quando trazia para mim Aí eu pedi pro dono que eu não queria que mais aquela pessoa servisse eu. E de repente não era, ou de repente era. Mas percebeu, eu não tinha certeza. Eu tinha só uma intuição bem grande. Mas lembrando aqui, ele realmente não estava sendo muito... Mas percebem, olha só como que é incrível. Temos que tomar cuidado, né? Temos que ter tipo uma consciência um pouco maior para não cair nesse tipo de paranoia. Esses são pequenos exemplos. Eu não me recordo de tantos outros assim, mas talvez na escola, quando eu entrei na sala de aula, não, tudo foi tranquilo. E no trabalho também, sempre foi tranquilo. Então, às vezes quando a gente vai em determinado lugar, né, antigamente existiam as discotecas, né, que a gente iria para dançar, para paquerar, ou hoje no karaokê, né? Eu nunca tive esse tipo de problema, né? Em karaokê eu sempre cheguei, cantei, eu nunca tive vergonha. Mas eu já conversei com pessoas que falaram que nunca iriam cantar num karaokê porque morreriam de medo do que as pessoas fossem achar. E isso também é uma teoria da conspiração, e também sobre a parte do que as pessoas estão falando, estão achando que é sobre você. Que a pessoa que na hora que vai cantar, de repente um amigo está contando, um grupo de pessoas está contando uma piada para outra pessoa, e todos começam a rir, e a pessoa que está cantando, ela pode, pelo nervosismo, achar que a risada foi para ela. Olha que situação estranha, né? Porque ela está cantando, as pessoas estão rindo e olha só, é muito... Temos que vencer esse tipo de situação. Então esse vídeo ele foi baseado então nesse tema do filme, né? Teoria da conspiração. Talvez eu até coloque a imagem dele também como parte. E também sobre saber quando as pessoas são para nós, né? Quando a situação das pessoas são para nós, aquilo que elas estão fazendo, se o que elas estão falando refere-se realmente se são para nós ou não, e quando não são. É sempre muito importante, né, para nós refletirmos, eu, você e qualquer pessoa,
sobre se o que está ocorrendo ao redor é realmente para nós ou não. Gratidão, gratidão, gratidão.